Bom, eu acho que o Mastermind é uma coisa que ele traz muita humildade pra gente. Porque o princípio básico é, você não consegue fazer coisas que são grandiosas se você acreditar que você faz tudo sozinho. Então, o princípio pelo qual você é capaz de alcançar o sucesso é que, inevitavelmente, você preze pelo sucesso de várias outras pessoas. Que você vai conseguir escala no seu negócio porque você tem outras pessoas que estão trabalhando com você, seja uma instituição filantrópica ou qualquer tipo de organização que envolva mais pessoas. Elas vão conseguir chegar a determinado fim se tiverem várias pessoas ali em prol de um mesmo propósito, sabe? Inclusive, tem uma passagem aqui que ele fala que... eu achei bem bacana, que você vê como é que fiz esse trabalho. Sucesso sempre é uma questão de esforço individual. Tá na página 3 isso. Olha como eu fiz meu trabalho. Pô, mano, eu não desmoralizo. Mas você se enganará se acreditar que consegue atingir sucesso sem a colaboração de outras pessoas. Sucesso só é individual, a extensão do pensamento de cada pessoa sobre o que ela quer, ou seja, sobre algo que vem de dentro dela. Só que, a partir do momento em que ela toma a decisão de agir em prol do sucesso, ela vai precisar de outras pessoas ao longo do caminho colaborando com isso. Então, passagem direta do livro aqui, página 3. Muito bom. Agora, quando a gente fala de mastermind, só pra galera entender, eu preciso realmente marcar um rolê com uma galera certa, não sei o que lá, ou é uma coisa assim, tipo assim, não, se eu falo sempre com essa pessoa aqui no trabalho, por exemplo, eu falo muito com o Kaique e com o Gui aqui. A gente troca muita experiência aqui. Isso pode ser considerado um mastermind? Cara, assim, depende, né? Assim, segundo Napoleon Hill, o mastermind ele tem que ter basicamente duas coisas em comum. Tá? Assim, primeiro, você precisa ter mais de uma pessoa. Tá bom, já né? tem. Então, assim, isso é um pré-requisito. Né? E aí depois, aí sim você precisa ter duas coisas. Primeiro, essas pessoas elas precisam trabalhar ou estar juntas ou se relacionar de uma forma harmoniosa. Eu e o Lucas brigam muito. Briga muito? A gente trata um pouquinho, Mas sempre é pro bem maior. Pro bem maior. Não, então, mas é que aí você tem a harmonia, onde as discussões elas são construtivas. Tá bom. Então a gente está brigando, construtivo. mas a gente quer a mesma coisa. E tem aquilo onde a gente está brigando por uma questão de ego, onde a gente não se sente não. bem estar junto. A gente Tá? é simplão. Vocês são simplões, entende? Então, assim, existe uma questão harmoniosa. Eu sei, obviamente, que vocês têm essa questão harmoniosa. E a segunda coisa é que vocês precisam ter um objetivo, uma direção, um caminho parecido. Né? Então, se vocês tiverem mais de um, trabalhando de forma harmônica e quiserem a mesma coisa, vocês vão formar um mastermind. Agora, qual que é o ponto? Né? A qualidade ou a capacidade das mentes que se unem, quanto mais poderosas elas forem, mais poderosa é a mente mestra que é formada. Né? Então, se você traz para esse ecossistema que vocês têm, poxa, se ela fala uma pessoa que vocês admiram aí. O Flávio. O Que Flávio. veio aqui. Vocês trazem o Flávio aqui para dentro. E aí o Flávio quer a mesma coisa que vocês. E vocês estão trabalhando de forma harmoniosa. Cara, essa mente, que é o fruto de todas essas somadas, vai ser muito mais poderosa. Tá. Né? Então é onde a gente começa até a assimilar isso daqui, é o networking. Né? Aquela coisa de, se eu trago uma pessoa boa, eu elevo o meu nível de hábitos e resultados. Total. Só que o mesmo também acontece da forma inversa. Porque se você trouxer uma mente que, cara, quer a mesma coisa, tá trabalhando de forma harmoniosa, mas, cara, não agrega em nada, será que é uma pessoa que você quer ter no seu mastermind, entendeu? Cara, eu arrisco dizer que... Eu acho que é fato isso. O Primo Rico só deu certo porque a gente tinha isso lá no... Foi criando isso desde do primeiro integrante que entrou... Perfeito, cara. Até o último, porque, cara, a gente era muito unido. Tipo, sentava junto, conversava e pensava nas mesmas coisas. Perfeito. Mas o mastermind ele nasce antes de uma relação só de trabalho. O mastermind ele nasce em casa. O mastermind nasce em casa. Ele nasce lá na sua família, nasce no seu relacionamento. Ele nasce com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Né? Então, cara, se você forma esse seu primeiro mastermind, né, e essa pessoa ela não quer a mesma coisa que você, e ela não está trabalhando de forma harmoniosa, a relação não é harmoniosa, existe uma relação de abuso, alguma coisa assim, cara, vocês vão ter um fruto de uma terceira mente muito mais fraca do que as duas isoladas. Então o mastermind funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é tão importante escolher as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, por exemplo, Perini, você formou o seu mastermind, o seu primeiro mastermind talvez lá atrás com a Malu. Né? Assim, você acha que isso daqui acabou formando uma terceira mente ou alguma coisa que ajudou vocês de alguma forma? Eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né, que uma empresa desse tipo, com uma equipe com objetivo alinhado, acaba sendo um mastermind. E isso aconteceu antes de existir uma empresa
quando eu conheci a Malu. Isso acontece o tempo todo e é uma coisa fantástica, né? Porque se a gente for parar para pensar na evolução da humanidade, o que nos trouxe até aqui foi, entre aspas, a capacidade de fazer um mastermind. Eu tô pegando uma ideia do Harari, que gravou pra gente na Finclass, aquele documentário da história do dinheiro, maravilhoso, inclusive, assistam, onde ele mete o pau em cripto, falando que cripto é uma involução, porque tirou a confiança da moeda, mas ele quis receber não em pesos argentinos ou reais, ele quis euros, né? Mas enfim, o Harari ele fala que o ser humano ele tem vantagens sobre os outros animais. E uma dessas vantagens é que a gente consegue acreditar em coisas que não existem e colaborar em torno disso. Então, a pessoa que acredita, por exemplo, em uma empresa. A empresa só existe porque a gente acredita nisso. Todo mundo assinou um papel, criou uma pessoa jurídica e quando a gente vende um curso, não vai para o bolso do Thiago, não vai para o bolso do Lucão, do Kaique, vai para o bolso da empresa e depois de pagar os custos da empresa investir, que aí vem alguma coisa para o bolso dos sócios. Então a gente acredita nessa estrutura que ela fisicamente não existe. Eu enxergo o Mastermind exatamente da mesma forma. E por que é tão poderoso isso? Porque, como o Thiago disse no começo do podcast, o conhecimento está disperso pela sociedade. Por mais inteligente que seja uma cabeça, como o mundo ele é muito complexo, uma pessoa sozinha não tem todas as respostas. Mas se essa cabeça boa se junta com outras cabeças boas e todas tentando resolver um mesmo problema, a chance de obter a resposta é muito maior no final das contas. E aí, cara, assim, você está falando sobre o conhecimento disperso pela sociedade, né? Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de fontes de conhecimento. Tá ruim aqui, cara? Tá muito ruim? Agora tá muito melhor. Muito melhor? Cara, olha só. Nossa, cara. Napoleon Hill diz o seguinte, ele diz que conhecimento é poder. Tá? Por que ele diz que conhecimento é poder? Porque as coisas primeiro acontecem na sua cabeça, depois acontecem aqui fora. Então, primeiro acontece no âmbito mental, depois no âmbito material. Logo, primeiro acontece aqui através do seu conhecimento, depois transforma a realidade. E se conhecimento é poder, né, as fontes de conhecimento são fontes poderosas de transformação na sua vida. E Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de conhecimento. Tá? O primeiro tipo de conhecimento, a primeira fonte de conhecimento, que é onde você vai buscar o que vai se materializar lá na frente, ele diz que a inteligência é infinita. Tá? A inteligência infinita é uma fonte de conhecimento. Tá? A inteligência infinita é aquela fonte que você não consegue explicar. É aquilo que vem, e Napoleon Hill diz isso, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem da intuição, é aquilo que você não consegue muitas vezes explicar. E ele diz que você tem a experiência acumulada e a experimentação em pesquisa. Né? A experimentação em pesquisa é um pouco do que o Perini fala, quando o conhecimento é disperso pela sociedade. É o seguinte, você tem conhecimento nesse livro, e isso é poder. Mas você não lê o livro, então, cara, você não adquiriu esse conhecimento. Mas ele existe. Ele é uma fonte de poder que você não acessou. E a gente tem, no nosso mundo, tem museu, você tem livros, você tem escola, você tem faculdade, você tem um monte de coisa. E você tem a experiência acumulada que tem a ver com a sua experiência de vida. Então essas 3 fontes de conhecimento são o que vão gerar as 3 fontes de poder na sua vida. Né? Então ele diz, cara, se você for atrás disso, você vai evoluir. E quando a gente for mastermind, cara, a gente vai aumentar as fontes de conhecimento, logo a gente vai aumentar a nossa capacidade de transformação. Né?